Boa noite, pessoal do Arte do Encontro. Hoje nós temos mais uma apresentação, nosso encontro semanal. Quem vem hoje fazer a apresentação é o Roberto Matiello, que é conhecido de todo mundo, e ele vai falar sobre os Vênetos na Serra Gaúcha. Roberto, você está com a palavra. Tá, obrigado, pessoal. Obrigado, Wagner. Bom, hoje nós vamos falar sobre os vênetos lá na Serra Gaúcha, como está aí no título, né? A ideia dessa apresentação nasceu de uma conversa que nós tivemos, eu, Wagner, mais alguns colegas aqui do grupo, que boa parte, se não quase todos nós, somos descendentes de europeus, né? E de uma forma ou de outra, há um século, século e meio atrás, muitos europeus começaram a vir aqui para o Brasil. Então, a ideia é que quem tiver disposto a falar da imigração dos seus ancestrais aqui para o Brasil, seria uma coisa bacana, seria interessante. Então, de vez em quando, seria feita uma programação, uma apresentação sobre as nossas raízes. Bom, como eu nasci no Vêneto, na região nordeste da Itália, eu estou fazendo uma apresentação sobre os Vênetos e a maior parte, grande parte dos Vênetos, eles se espalharam por todo o Brasil, mas a maior parte inicialmente foi lá para a Serra Gaúcha, lá para o Rio Grande do Sul, né? Então vamos ver, vamos contar essa historinha mais ou menos para a gente ver como é que foi. Vamos para o próximo, por favor, vai. Bom, então, como eu disse para vocês, um pouquinho de história, né? O Vêneto é uma região, é como se fosse, grosso modo, um estado do Brasil, mas lá um estado da Itália, né? Mas a região do Vêneto, o estado do Vêneto, tem por capital a cidade de Veneza. E Veneza foi fundada aproximadamente no ano 421. Isso é uma data histórica, não se sabe se foi exatamente nesse ano, mas historicamente se diz que Veneza foi fundada no ano 421 e ela, com o tempo, ela se tornaria a capital ali da região do Vêneto, ali no nordeste da Itália, né? Essa época, por volta de 400, 400 e pouco, a Itália estava sofrendo uma série de invasões de povos bárbaros que iam invadindo a Península, né, Itálica, a Bota, né, em direção a Roma. Essa época coincidiu. A partir do momento que o pessoal vinha, os bárbaros, né, os hunos, enfim, todos os povos que vinham fazer a invasão, eles desciam a Itália, eles desciam do norte em direção ao centro e ao sul do país, da Itália. E o pessoal que morava no continente, na bota italiana, o que aconteceu com o pessoal que morava naquela região do Vêneto? Eles sabiam da invasão dos bárbaros e eles fugiam. Eles fugiam exatamente em direção a Veneza, que quem já conhece sabe que Veneza é um monte de ilhas, é um conjunto de ilhas, né? Então, como os invasores não vinham de barco, eles vinham normalmente a pé, ou a cavalo, ou a carroça, né? Então, eles se refugiavam, o povo se refugiava lá nas ilhas e ficavam em segurança enquanto passavam as hordas dos bárbaros, né? E essas ilhas, esse conjunto de ilhas, se tornou a cidade de Veneza, tá certo? Quem conhece já viu como é que é, sabe, não preciso ficar falando muito sobre isso. Assim, embora a data de 421 seja mais simbólica do que comprovada, ela representa o nascimento de Veneza, como eu disse para vocês, a capital do vento. E ela ficou como capital do Vêneto por cerca de 1.400 anos. Quer dizer, pô, ela durou mais como uma cidade independente, durou praticamente mais do que a própria Roma, né? Então, realmente ela formou, ela consolidou aquela região de uma forma muito durável, 1.400 anos aproximadamente. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Bom, como é que acabou o Estado Vêneto, né? Aqueles 1.400 anos. Até a derrota para Napoleão, porque Napoleão invadiu, todo mundo conhece a história do Napoleão, mais ou menos, sabe que ele foi arrasando a Europa, e ele entrou ali na região
de onde era o Vêneto, cuja capital era Veneza, né? E ele derrotou a Veneza. O Napoleão é que acabou com o Estado Vêneto, com o Estado de Veneza, cuja capital era Veneza. Em 1797, as tropas de Napoleão invadiram Veneza, que se rendeu ao general. Então, em 1797, que durou de 421, praticamente, teoricamente, até 1797. Aí, em 1797, o Napoleão acabou com a festa de Veneza e do Vêneto. Ainda em 1797, teve um tratado, e ali a Europa vivia em guerras, né? Teve um tratado chamado de Campo Fórmio. Napoleão cedeu a região do Vêneto à Áustria. Então, tinha uma série de trocas. Ele trocou a região que ele tinha conquistado do Vêneto, ele deu para a Áustria, em troca do reconhecimento da Áustria por outras conquistas francesas. Então, foi um troca-troca, né? Então, deram o Vêneto para a Áustria, e a Áustria deu outras partes de outros territórios da Europa, que pertenciam à Áustria, deu à França. Assim, mais uma vez, em pouco tempo, o Vêneto estava mudando de dono. Então, ela era original, Vêneto, depois passou para ser francês e depois passou para ser austríaco. Vamos para o próximo, por favor. Bom, o Vêneto tinha os novos donos. Os novos donos eram os austríacos. A anexação do Vêneto ao Reino da Itália ocorreu em 1866, ou seja, toda essa parte que a gente vê nessa figura, a gente vê onde está aquela a circunferência com o número um, era o Reino Vêneto e Lombardia, né? Em 1866 foi resultado da Terceira Guerra de Independência Italiana, que ocorreu paralelamente à Guerra Austro-Prussiana. Quer dizer, todo mundo lutava contra todo mundo. Tinha o Império Austríaco, tinha a França, ali estava uma bagunça nessa época. Acontece que nessa época, a vitória da Prússia sobre a Áustria forçou a Áustria a ceder o Vêneto à França. Veja como que o negócio puta, mudava de mão, que era uma beleza. Então, novamente, a região do Vêneto voltou para a França, que, por sua vez, a França fez um negócio que aí a Itália estava sendo unificada e a França pegou os territórios que estão marcados aí com o número 2, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Estão indicando com o número 2, pertencia ao Reino da Itália. O Reino da Itália cedeu esses territórios à França e a França cedeu os territórios que ela tinha conseguido, né, que ela tinha conseguido através da Áustria, ela tinha conseguido para si, e ela cedeu para a Itália em troca desses terrenos, desses territórios que estão indicados em 2. Agora, para fazer, não dizer que tinha sido uma forçação de barra essa cessão de territórios do Vêneto para o Reino da Itália, foi feita um plebiscito para ver se aquele povo, se o povo vêneto topava a passar a pertencer ao Reino da Itália. Então, parece que teve um plebiscito e até hoje se diz que esse plebiscito foi meio que manipulado. A população local do Vêneto votou pela união ao Reino da Itália. Então, eles saíram de pertencer à Áustria e passaram a ser ao Reino da Itália. Então, a partir de 1866, a Itália é mais ou menos o que ela é hoje, né? Então, foi o último pedaço, praticamente foi o último pedaço da Itália que o Vêneto passou a fazer o que hoje é o mapa da Itália. Na realidade, os vênetos resistiam à união com o Reino da Itália porque parte da população temia os impostos mais altos. Os austríacos tratavam de uma forma muito liberal os vênetos, praticamente deixavam os vênetos viver a vida deles. Quando os vênetos passaram para o Reino da Itália, começaram a pagar impostos muito mais altos. E o serviço militar, que não era obrigatório, quer dizer, o pessoal do Vêneto não era obrigado a lutar pela Áustria, mas sim, quando eles passaram para a Itália, o serviço militar ficou obrigatório. Então, os vênetos não estavam muito afim, mas, enfim, teve esse plebiscito, e no plebiscito deu que os vênetos queriam realmente entrar para o Reino da Itália. E foi assim que a Itália se unificou.
Vamos para o próximo, por favor. Eu estou falando essa história meio rápido, né? Quer dizer, é só dar uma pincelada, porque nós queremos ver os Vênetos aqui no Brasil, né? Na Serra Gaúcha. Como que era a Itália no século XIX? Quando foi recém-unificado, o Vêneto enfrentava sérios desafios. A agricultura, que era a base da economia, o terreno dos vênetos são muito planos, muito férteis, né? Mas tinha rigores do clima e escassez de terras cultiváveis. A coisa não estava bem logo que o Vêneto passou para o reino da Itália. A dificuldade se espalhava pelo campo, enquanto a promessa de um futuro melhor, quer dizer, eles falam, não, se unificar vai ser melhor, etc. Tal, nada disso estava acontecendo. A região do Vêneto vivia sob forte pressão demográfica. Além do mais, o pessoal não tinha o que fazer, então fazia filho. Então começou a aumentar muito, era uma boa atividade, diga-se de passagem. Aí começou a aumentar muito a população do Vêneto, mas tinha esse problema de escassez de alimento por causa do clima, né? Então, quer dizer, a coisa estava assim, com forte pressão. A superpopulação e a falta de oportunidades empurravam as famílias para uma decisão drástica: deixar a pátria e buscar oportunidades em terras distantes do outro lado do oceano, a América. Lá existe uma expressão em vento, é fare l'América, quer dizer, fazer a América, é se realizar na América. Então, nessa época, nasceu essa frase de fare l'América, de sair daquilo que eles não estavam conseguindo se desenvolver, não estavam conseguindo progredir, mesmo com essa unificação. Então, eles acharam que era uma excelente oportunidade se transferir para outros lugares. E o Brasil era um lugar que estava requerendo pessoas, né? Estava requerendo mão de obra. Vamos para o próximo, por favor. Agora, por que que os vênetos escolheram o Brasil? O governo brasileiro resolveu ceder. Na realidade, ele não cedeu, ele vendeu terras da Serra Gaúcha para os imigrantes italianos por uma série de fatores. Então, o Brasil tinha interesse em povoar aquela região. Primeiro, a ocupação e defesa do território. Havia interesse estratégico do Brasil, né, do governo brasileiro, ainda era na época imperial, em ocupar e povoar as áreas do sul do país que eram pouco habitadas. Então, o imperador e o pessoal daquela época, os dirigentes da época, eles ficavam com medo de invasões daquelas terras que pertenciam realmente ao Brasil, mas estavam pouco povoadas. Então, o pessoal, principalmente da Argentina, poderia ir tomando conta devagar daquela região. Então, o governo imperial estava preocupado com isso. Outro fator era o desenvolvimento agrícola. O governo brasileiro buscava intensificar a produção de alimentos e estimular o abastecimento de cidades e povoados da região. Ali havia pouca coisa plantada, né? Antes disso, tinha vindo colonos alemães, mas eram poucos e os alemães ocuparam mais a região próxima ao que hoje é Porto Alegre. Outro fator que era interessante para o Brasil que chegassem os imigrantes italianos, os vênetos nesse caso, foi a substituição da mão de obra escrava e branqueamento da população. Com o gradual fim da escravidão, todos nós sabemos que a escravidão não foi feita de uma hora para outra. Ela foi uma série de leis que ia diminuindo a quantidade de escravizados aqui no Brasil. Então, o povo estava vendo, os dirigentes estavam vendo que precisava realmente de mão de obra. O Brasil precisava de nova mão de obra para trabalhar no campo. E essa questão do branqueamento é interessante. Também havia, na época, uma certa tendência que achavam que o Brasil, os brasileiros, eram negros. Eu não sei se fala negro ou preto, mudou tanto, mas eu não estou falando por mal. Então, eu vou falar negro, tudo bem. Então, havia muitos negros na região. Então, havia uma política de branqueamento da população. E eu peguei, só por curiosidade, um quadro do Modesto Brocos, é um brasileiro que pintou um quadro chamado A Redenção de Cam. Então a gente vê nesse quadro a avó, que era uma negra, que ela deve ter casado
tendo uma união com um branco, e está a filha dela, que é uma mulata, com uma criança branca no colo. Então, em 3 gerações, eles conseguiram fazer o branqueamento da população. E isso chamava-se a redenção de Cã. Porque, como nós sabemos, né, o Noé teve pelo menos 3 filhos: o Sem, Cã e Jafé, que fizeram as várias. O Sem, os descendentes do Sem foram os semitas, né? E os descendentes de Cã eram os negros, né? Então, aí ele chamou esse quadro de redenção de Cã. Só para falar que também era um dos objetivos de trazer o pessoal da Europa, era o tal do branqueamento da população. Vamos para o próximo, por favor. Quando os vênetos saíram da sua terra? A imigração vêneto-italiana para o Brasil foi um dos principais fluxos de imigração europeia entre 1874 e 1920. Realmente foi um grande fluxo de italianos nessa época, e italianos principalmente dessa região norte, do alto da Itália, né, do Vêneto, se ocorreu entre 1874 e 1920. Claro que eles foram não só para o Rio Grande do Sul, eles foram também, muitos vieram para São Paulo, outros foram para o Espírito Santo e muitos também foram para o Rio de Janeiro. A história do Brasil é construída por inúmeros fluxos migratórios que moldaram a sua identidade. Entre eles, a chegada dos italianos no final do século XIX. Vindos de uma região marcada por guerras, crises, como nós vimos aí no começo, crises econômicas e sociais, camponeses ventos trouxeram consigo a resiliência, o trabalho e o espírito comunitário. Grande parte desses italianos que vieram, eles eram agricultores, tá certo? Boa parte, principalmente esses que foram para o Rio Grande do Sul. Vamos para o próximo, por favor. Bom, os vendedores do sonho. Aí tem uma propaganda. Essa propaganda foi feita em italiano. Essa aí, essa capa desse aí está em italiano. E foi feita também em português. Foi distribuída lá. E o pessoal, os chamados vendedores de sonho. Então, era um tipo de um folheto, mas um folheto com algumas folhas, algumas páginas. Por sinal, recebi uma cópia em português do nosso amigo Rui Silva, ao qual eu agradeço muito. Li inteiro, é muito interessante. E esse folheto mostra exatamente como que é o Brasil, onde ele estava localizado, porque o Brasil era pouquíssimo conhecido à época, tá certo? Então mostrava as grandes oportunidades que as terras do Brasil ofereciam. Então essa aí é a capa do tal do folheto, ó, Leggete questi cenni, prima de partir, ou seja, leia esse folheto antes de vir para cá, antes de partir. Esse folheto destinava-se especificamente aos imigrantes que viriam aqui à província de São Paulo, ao estado de São Paulo. Os agentes de imigração, em muitas propagandas, pintavam um quadro idealizado do Brasil. Quer dizer, o Brasil era uma maravilha, né? Então, claro, fazia propaganda, toda a propaganda cita as partes positivas, né? Eles prometiam que as terras eram fartas, que o clima era ameno e que o governo oferecia todo o apoio necessário para a instalação dos imigrantes, entre outras coisas, tá? Embora as promessas fossem exageradas, para muitos vênetos a alternativa era a pobreza, que eles estavam lá, e a falta de expectativas. Então, porra, era uma boa, isso aí era o mel que estavam querendo, né? As cartas de parentes e amigos, então havia já muitos imigrantes que tinham vindo, alguns imigrantes que tinham vindo, e eles escreviam para o pessoal lá da Itália. Eu cheguei a ver aí, li em alguns lugares as cartas que eles mandavam. Eles realmente achavam que aqui era fantástico, aqui tinha grandes oportunidades. O que não estava acontecendo lá naquela região, naquelas épocas lá do fim do século XIX. As cartas de parentes e amigos que já haviam partido, contando as novas oportunidades, também reforçavam a decisão do pessoal migrar aqui para o Brasil. Vamos para o próximo, por favor. Bom, Fale na América. Aquilo que eu fazia é fazer a América, né? É se realizar na América. Então, aí eu mostro duas figuras, né? A número um e a número dois. A número um é uma foto, né, do pessoal quando chegou em Gênova. Gênova era o porto de embarque do pessoal que saía do Vêneto para vir aqui para o Brasil.
Tanto que essa Rivai a Zênua, isso aí não é italiano, isso aí está escrito em dialeto vêneto, é chegados em Gênova. Então, o pessoal fazia propaganda nos jornais, ó, chegamos já a Gênova, quer dizer, chegaram já a Gênova, eles estão embarcando. E na figura número 2 é uma propaganda de um dos navios que trazia o pessoal para cá, La Veloce, a Veloz, né? O navio seria o Veloz, serviço celeríssimo, ou seja, serviço super rápido, com vapores muito elegantes. Quer dizer, o pessoal realmente incentivava a turma a vir para cá, fazia parte, né? Do outro lado do Atlântico, o Brasil buscava mão de obra para suas lavouras, isso como nós vimos. Lavouras e ocupação de terras devolutas. O governo brasileiro, ciente da crise na Europa, investiu em campanhas de propaganda para atrair, aí eu escrevi errado, imigrantes. Folhetos e agentes migratórios espalhavam a promessa de terras férteis e gratuitas. Estava realmente escrito que as terras eram gratuitas, quando não era verdade. Uma, mas eram fáceis de serem adquiridas. Um paraíso onde o trabalho seria recompensado com a prosperidade. A visão de uma nova Itália no sul do Brasil se tornou o foco de esperança para milhares de famílias do Vêneto. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Venham construir os vossos sonhos com a família. Isso é o que está escrito aí nesse círculo, nessa elipse vermelha então, realmente fazia parte da propaganda. Terras em Brasil para os italianos e na América. Então, mais um folheto que mostrava as vantagens de vir para cá, né? A crise no Campo Vêneto, como eu falei para vocês já, na década de 1870, para os camponeses vênetos a situação foi especialmente dramática. A unificação italiana alterou as condições de vida dos vênetos e a estrutura fundiária era desigual. Grande parte das terras do Vêneto pertencia a poucos proprietários e as famílias camponesas viviam em regime de meação, ou seja, tudo que era produzido era dividido, metade para o dono das terras e metade para quem plantava e fazia todo o trabalho com pouca chance de ascensão social. Quer dizer, ainda mais juntou essa questão da meação das terras, poucas terras, meação. Teve crise climática, então realmente a situação estava ruim, né? Estava um bom incentivo para migrar. A falta de perspectiva se tornou o principal motor da imigração em massa. A terra que antes garantiu sustento já não era suficiente e a única saída parecia sair da Itália. Ou seja, então vamos resolver saindo daqui procurando outras terras e terras nossas. Vamos para o outro, por favor. Não, esses aí são olha, o folheto, esse folheto do número um tá em português. Ele foi impresso em português, que é esse que o Rui Silva me deu, né? Me cedeu, me deu uma cópia, esse número um, que está escrito em português, né? Imigrante. Esse era para os imigrantes incentivando-os a virem aqui para o estado de São Paulo. O número dois é incentivando, né? Rio de Janeiro, imigrazione, esse está em italiano esse. É para ir para o estado do Rio de Janeiro. Muitos também foram para o Espírito Santo, o estado do atual Espírito Santo. E o número 3 é um folheto que mostra o ano passado, né? 20 de maio, comemorou-se 150 anos da migração italiana no Rio Grande do Sul. Então teve festa lá. O ano passado tem muitas festas na Serra Gaúcha, na cidade da Serra Gaúcha, cujos foram as cidades foram fundadas originalmente pelos migrantes, principalmente os que vieram do Vêneto. Vamos para o outro, por favor. Antes da partida, a decisão da partida era um ato de coragem. Realmente, pô, você sair com mala, cuia, todos os filhos para ir num lugar que você não conhece, realmente era um ato de coragem. As famílias vendiam tudo o que possuíam para custear a viagem. Se bem que a viagem realmente era paga. O navio eles não pagavam, navio nem nada, levando consigo apenas o essencial, algumas ferramentas de trabalho, sementes, como eu disse para vocês, a maioria era de camponeses, objetos de fé,
também os vênetos sempre foram muito ligados à religião, a religião católica no caso, né? Então eles traziam os santos padroeiros de lá, principalmente o Santo Antônio, a turma que vinha principalmente de Pádua. Objetos de fé e, acima de tudo, a esperança de um futuro melhor. As despedidas dos entes queridos eram dolorosas, imagina, se despedia do pessoal que ficava, muitas vezes com a certeza de que jamais voltariam a se ver. A jornada seria longa e perigosa. Realmente a travessia não era tão garantida assim. Vamos para o próximo, por favor. Bom, essas aí são algumas fotografias. O pessoal normalmente saiu das suas cidades da Itália de trem, evidentemente locomotivas a vapor daquela época, né? Então, depois eles iam até o porto. O pessoal do norte da Itália embarcava no porto de Gênova, tá certo? O pessoal que veio do sul saía de Nápoles, mas o pessoal que veio do norte, esses que foram para o Rio Grande do Sul, majoritariamente, assim, esmagadoramente, muitos deles saíam de Gênova. A figura número 3 estava ali, logo o embarque que eles iam partir no navio. E o número 4 uma figura mais ou menos mostrando a chegada deles e eles se dirigindo às terras que lhe eram destinadas. Vamos para o outro, por favor. Tem uma expressão no Vêneto, lá dos Vênetos, fare la bella figura. É se apresentar direito, é mostrar que você não é um qualquer. Então, essa figura número 1 mostra uma foto que realmente deve ter sido retocada do pessoal à hora do embarque. Repara como o pessoal está até de cartola, as mulheres todas bem vestidas, e etc. e tal. Então, eles queriam mostrar que não eram miseráveis, não eram pessoas quaisquer que vinham para cá, era pessoa que tinha uma certa cultura, um certo conhecimento e algumas posses. Eles vinham também para trabalhar, mas vinham também para melhorar o país. Então eles tinham essa consciência. Essa foto mostra alguma coisa dessa. Diferente do quadro dos retirantes, né? Que mostra como o pessoal que saiu principalmente do Nordeste e vinha aqui para o Sul, né? Realmente o pessoal estava em condições de pobreza extrema. Eu só quis mostrar essa questão de fare la bella figura, é mostrar que você é alguma coisa, não é qualquer um que está vindo para cá. Vamos para o próximo, por favor. A Odisseia Marítima. Agora saímos da Itália, vamos embarcar. As viagens em navios conhecidos como navios negreiros, não falaram que era navio negreiro, o pessoal daqui que falava. Era uma provação. Elas podiam durar até 2 meses, quer dizer, então os caras. Porque tinha muitos navios que eram a vapor, mas ainda tinha alguns navios ainda a vela que vinham para cá. Então, algumas viagens podiam durar até 2 meses. As condições sanitárias eram precárias, a superlotação era a regra e as doenças se espalhavam rapidamente, quer dizer, o pessoal ficava confinado ali em condições sanitárias não das melhores. A falta de higiene, alimentação e a claustrofobia tornaram a travessia uma verdadeira odisseia. Alguns doentes e idosos não resistiam à viagem, tendo o mar como túmulo. Então, o pessoal que morria era jogado no mar. Mesmo assim, a fé e a determinação mantinham o ânimo dos imigrantes. Eles realmente eles queriam vir, eles tinham a intenção de fora da América, né? Vamos para o próximo, por favor. Chegada. O primeiro contato com a Nova Terra era no porto, principalmente o de Santos ou Rio de Janeiro. Normalmente o pessoal descia mais em São Paulo, não em Santos, né? Descendo também, muitos desceram no Rio de Janeiro e muitos também desceram, alguns, né, menos, desceram também em Vitória. Era raro o pessoal que descia lá no Rio Grande do Sul. Iam para o Rio Grande do Sul alguns cujo destino final da maioria era Buenos Aires. Como vocês sabem, a Argentina tem muitos italianos. Então, antes de eles desembarcarem lá em Buenos Aires, boa parte ou alguma parte ficavam também lá no Rio Grande do Sul. Mas a grande maioria ficava em São Paulo e depois seguia de São Paulo também de navio, ou de trem, não, de outros meios, para descer até o Rio Grande do Sul. As primeiras surpresas dos imigrantes era a diferença de clima e da paisagem. Realmente, o Nordeste da Itália é relativamente frio, neva normalmente no inverno, etc. e tal. Aqui, poxa, imagina chegar em Santos, no Rio de Janeiro, a diferença que eles notaram.
Do porto, os imigrantes eram enviados para as hospedarias, como a hospedaria do imigrante, aqui em São Paulo, que existe ainda hoje. Hoje é um museu, onde recebiam a primeira assistência e aguardavam o destino final. Aí era um momento de alívio, né, essa chegada deles, e ao mesmo tempo de ansiedade, pois a jornada ainda não havia terminado. O pessoal ainda só chegou no continente, mas ainda não tinha chegado ao destino. Então, na figura número um, a gente vê o pessoal no navio chegando, e na figura número dois, a gente vê os imigrantes ah, no Porto de Santos e São Paulo, né? Esses vinham aqui para cima, para São Paulo, vinham de trem, ficavam na hospedaria e da hospedaria eles eram mandados ou para o interior de São Paulo, ou poucos ficavam aqui na capital e outros iam para outros lugares aqui do Brasil. Vamos para o próximo, por favor. Parada, bom, como eu falei, a parada obrigatória era a hospedaria, né? A hospedaria funcionava como centro de recepção e triagem. Aí, como eu disse, eles eram divididos para os lugares, vários lugares que eles iam. Nas hospedarias, os imigrantes recebiam alimentação, cuidados médicos e as primeiras informações sobre o destino que lhes seria atribuído. Muitas vezes, a espera era angustiante, pois não sabiam quando partiriam e se as promessas feitas na Itália seriam realmente cumpridas. Era um momento de transição, um limbo entre o passado na Europa e o futuro incerto no Brasil. Então, quando eles estavam na hospedaria, eles realmente ficavam ansiosíssimos, né, para saber, pô, o que que me aguarda? Já cheguei aqui, e agora? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos para o próximo, por favor, vai. O caminho para o sul. Das hospedarias, as famílias embarcavam em trens, ferrovia do Contestado. Alguém já apresentou brilhantemente a ferrovia do Contestado aqui, eu não lembro quem foi, mas foi uma ótima apresentação. Então, essa ferrovia que saía do sul do estado de São Paulo e ia até o Rio Grande do Sul. Eles iam ou pela ferrovia ou em navios, muitos pegavam outros navios que voltavam para Santos, embarcavam e iam lá para o sul, ou em carroças rumo às colônias no interior do Rio Grande do Sul. As paisagens mudavam drasticamente e a visão da mata densa, eles não estavam acostumados com isso, e inexplorado, contrastava com os campos cultivados que eles conheciam. A viagem era longa e os desafios da nova vida já começavam a se apresentar. Pô, realmente é um sofrimento. Imagina sair de trem ou de carroça de São Paulo até o sul, né? A coragem, a fé e a resiliência eram testados a cada quilômetro. Então, essa aí era a fase, praticamente a fase final para eles chegarem lá na Terra Prometida. Vamos para o próximo, por favor. A colônia de Caxias do Sul. Caxias do Sul foi uma das primeiras cidades. Ela é chamada de colônia, né? Uma das primeiras cidades fundada pelos imigrantes italianos. O núcleo colonial de Caxias do Sul, antiga sede da Colônia dos Fundos, era assim que chamava, Colônia dos Fundos, foi um dos principais destinos dos imigrantes vênetos. Fundada em 1875, né? A colônia foi o ponto de partida para a ocupação de toda a região da Serra Gaúcha, ou seja, o pessoal chegava lá e de lá se espalhava para o resto dos lugares. Os colonos recebiam os lotes de terras na mata, na realidade não era terreno assim, o cara chegava, o cara encontrava a mata às vezes muito fechada. E cabia a eles, aos colonos, a tarefa de desmatar, preparar a terra, plantar e construir suas casas. Nós temos aí, ó, nessas figuras um, 2 e 3, mais ou menos como era o início da chegada. Não tinha absolutamente nada. A madeira para construir as casas, eles conseguiam graças ao corte que eles faziam das árvores. Então, não tinha absolutamente nada. E essas fotos mostram como que era. Então, o pessoal se reunia em mãos à obra. Vamos para o próximo, por favor. O colono, a terra não era dada, né? O colono começava a pagar a terra depois de 5 anos da sua instalação. Ou seja, o que significa? Quer dizer, o cara
a terra não era dada, mas também não era que eles chegavam lá e já tinham que pagar a terra. Era dado um período de 5 anos para ele começar a pagar o lote que lhe era dado, né? Então ele tinha esse período de 5 anos de carência. Esse período servia para que o imigrante pudesse abrir uma picada, que eram as, entre aspas, as estradas iniciais, construir a casa, plantar e garantir a subsistência da família antes de assumir os pagamentos. Ou seja, então eles tinham 5 anos para começar a se capitalizar e ter algum dinheiro para conseguir pagar os terrenos, né? Após os 5 anos de carência, o colono tinha mais 10 anos para quitar a terra, pagando em prestações anuais. Ou seja, cada ano, durante 10 anos, ele tinha que pagar a parte do lote que lhe tinha sido cedido. Eu dei uma pesquisada, mas eu não sei fazer a conversão para dinheiro atual. O valor médio variava conforme a colônia e a qualidade do lote, mas em geral ficava entre R$ 1.000 e R$ 2.000 por hectare. Eu tentei, mas não consegui fazer o quanto valeria isso hoje. Então, na figura um e 2 estão mostradas mais uma vez as colônias e os imigrantes, os migrantes que chegaram lá, normalmente eles se juntavam, faziam festa juntos, etc. e tal. Vamos para o outro, por favor. O desafio da Mata Virgem. Ó, vocês podem ver aí pelas fotos, do um, dois, três, quatro. Realmente era mata virgem, eles tinham que desmatar, mas desmatar não era mato, só eram árvores. E as casas, vocês veem, por exemplo, aí na figura 3 e 4, elas eram tipo cabanas cobertas por sapê. Quer dizer, então, era realmente o cara saía do zero absoluto, zero, zero mesmo. A realidade da promessa era dura, das promessas era dura. As terras, embora férteis, estavam cobertas por mata densa. O trabalho de desmatamento era manual e só com machados e enxada, quer dizer, então era uma mão de obra danada. As famílias inteiras, incluindo as mulheres e crianças, tinham que trabalhar. As moradias eram precárias no início, construídas com troncos e barro. A falta de infraestrutura e a distância dos centros urbanos tornava a vida ainda mais difícil. Muitas pessoas, eu li alguns livros a respeito, alguns livros, no fim eu vou dar alguma bibliografia muito interessante. Muitas pessoas morreram por ataque de cobras, por onças, não era fácil a vida deles, mas eles foram tocando. Vamos para o outro, por favor. Antônio Prado, um pedaço do Vêneto na Serra. Antônio Prado, então, ó, aí tem as fotos de um e dois. Hoje, quem visita Antônio Prado pode ver como que era. Grande parte da cidade ainda tem a infraestrutura, os prédios, as casas do começo da colonização. Não aquelas casas de barro e sapê, mas as que já começaram a ser construídas logo no início da colonização. Antônio Prado foi fundado em 1886. Ela foi a sexta colônia italiana fundada na Serra Gaúcha. Como nós vimos, a primeira foi o que hoje é Caxias. A cidade nasceu às margens do Rio das Antas. Os imigrantes vindo do norte da Itália, Verona e Vicenza, são duas cidades grandes lá do Vêneto, principalmente vieram de Verona e, Veneza, e Vicenza, quem fundou Antônio Prado. Eles derrubaram matos e ergueram casarões que ainda hoje guardam o estilo da antiga cidade. Então, realmente é um ponto turístico interessante visitar quem quer tomar um vinho nacional e conhecer alguma coisa como era o início, a cidade de Antônio Prado é um bom exemplo. A cidade de Antônio Prado recebeu da ONU o selo de melhores vilas turísticas do mundo. Então, realmente ela é reconhecida pela ONU. O reconhecimento foi concedido no ano passado, quando Antônio Prado foi escolhido entre mais de 270 cidades de 65 países. Então, realmente, é que a gente não conhece, mas realmente vale a pena. Para quem estiver interessado no assunto, vale a pena conhecer essa cidade. Em Antônio Prado, ainda hoje, atualmente, cerca de 80% da população fala o taian. Taian é como eles falam o italiano, mas na realidade não é o italiano. É o dialeto vêneto já misturado com alguma coisa de português, etc. e tal. Eles lá chamam de taian, eles acham que falam italiano, mas não é o italiano. É um dialeto vêneto já meio misturado com alguma coisa do português. Vamos para o próximo, por favor, Wagner. Olha.
Então tinha aquela promessa de fartura, né? Mas logo no começo eles tiveram um embate entre a fartura e a realidade que eles encontraram. Havia uma crença, devido à propaganda, de que a América era a Cucânia. Cucânia é o país das maravilhas, ou o paraíso terrestre, com fartura de comida, bebida, etc. e tal. Porém, a realidade inicial era de escassez. Até que as primeiras colheitas começassem a dar frutos. Como nós vimos, não tinha nada por perto, né? A dieta dos primeiros meses era uma luta pela sobrevivência, misturada à forte herança da polenta. Comer muita polenta, né? Os imigrantes precisavam consumir o que estava disponível, incluindo carne silvestre, eles caçavam os bichos, né, que eram comestíveis, caça, frutas regionais e especialmente o pinhão. O pinhão, como vocês sabem, sabemos, né, é o fruto da araucária. Eles comiam muito pinhão, cozido, quanto é jeito. Então, realmente, a realidade no começo não era tanto de fartura. Vamos para o próximo, por favor. Os primeiros plantios. Nos primeiros anos da colonização, as sementes eram fornecidas pelo governo brasileiro. O governo brasileiro dava o chamado kit agrícola, né, para as famílias. Nesse kit tinha sementes, principalmente milho, feijão e às vezes trigo. O milho, e feijão você planta e rapidamente você já colhe, né? Algumas ferramentas simples, tudo isso fazia parte da chamada obrigação de instalação. Então, o governo, além de dar, entre aspas, o terreno, ele dava realmente esse kit básico para o pessoal começar a se virar. Depois de estabilizados, os próprios colonos começaram a guardar sementes das colheitas melhores, ou seja, eles guardavam as colheitas que foram melhores, eles selecionavam as sementes, né, para ter plantios cada vez melhores. E eles trocavam muitas vezes entre as famílias de vizinhos. Então, eles foram melhorando a qualidade dos produtos agrícolas através desse escambo. Quem tinha uma colheita melhor, tinha coisas melhores, cedia parte das suas sementes ao outro. Desenvolveu-se o costume comunitário de troca de sementes, é o escambo agrícola, fortalecendo as variedades adaptadas ao clima da serra. Então, aí na um e 2 nós temos, mostra como era realmente no começo, dá uma olhada como eram as casas, né? E o pessoal trabalhando, e todo mundo trabalhava, homem, mulher, filho, todo mundo. Vamos para o próximo, por favor. A terra prometida e os primeiros frutos. Após a derrubada da mata, a terra era preparada para o plantio, né? Então, o camarada fazia lá a sua preparação do campo. Os imigrantes trouxeram consigo as técnicas agrícolas da sua terra natal, lá do vento. Eles cultivavam milho, feijão, batata e, acima de tudo, a uva. O pessoal trouxe sementes de uva para plantar aqui. Ali, italiano normalmente gosta de vinho e no Nordeste, lá no vento, especialmente, né? A vinicultura se tornou a principal atividade econômica da região, transformando a paisagem com as parreirais que se espalhavam pelas colinas. Então, era um terreno relativamente bom para se plantar as parreiras. A produção de vinho e graspa, a graspa é um destilado, era uma forma de manter a vida e a tradição e de garantir o sustento das famílias. Então, a figura um e 2 mostra aí o pessoal já com esses barris cheios de uvas que foram colhidas. O pessoal, tanto no um como no 2, fazendo a propaganda das suas colheitas das uvas que eles tinham plantado. Vamos para o próximo, por favor, vai. A importância da família e da fé. Como eu disse para vocês, os ventos sempre foram muito religiosos, principalmente naquela época, né? Então, a família e a fé foram fatores de união entre eles. A família era a base da sociedade colonial. Todos os membros, do mais velho ao mais jovem, tinham um papel de trabalho na construção da nova vida. A fé católica, era católico, era inseparável da cultura italiana. Era o refúgio, o conforto no meio das dificuldades. A construção de capelas e igrejas se tornou um dos primeiros atos comunitários, e as festas religiosas eram uma forma de celebrar e fortalecer os laços sociais. Então o pessoal fazia mutirão para construir igrejas, né? Então a gente vê uma igreja aí na figura número 2, uma das primeiras igrejas, mas essa já deve ter uma parte mais adiantada da colonização, pelo estilo. E na figura número 1 a gente vê as famílias, né? Então, repara como o pessoal
se vestia a moda italiana. Todo mundo ali, no meio, vamos dizer, do sertão da Serra Gaúcha, o pessoal de terno e gravata. Tá aí. Então, o pessoal realmente mantinha esses hábitos tradicionais das terras de origem. E número dois, o pessoal se reunindo lá na igreja aos domingos. Era uma forma deles se socializarem, porque durante toda a semana, de segunda a sábado, eles trabalhavam. E domingo eles se encontravam, né? Vinha um pessoal dos vários lotes que tinham sido distribuídos, se reuniu, o ponto de encontro normalmente era a igreja. Vamos para o próximo, por favor. Espírito comunitário. Ajuda mútua, conhecida como Fare la Companhia, ou seja, ficar junto, né? Era a base da solidariedade entre os vizinhos. As pessoas se uniam para desmatar. Muitas vezes, quando chegava alguém e já tinha outro já no local, já tinham se instalado, esse pessoal que já tinha se instalado ajudava os que estavam chegando, né, para desmatar, etc. e tal. Construir casas e realizar os plantios e colheitas. Então tinha isso muito da ajuda, né? A fara era a companhia, é ficar junto. A cooperação foi fundamental para a sobrevivência e o desenvolvimento das colônias. Eles chamavam colônias essas cidades. A comunidade se organizava para criar escolas, então as escolas eram construídas em mutirão, assim como as igrejas eram construídas em mutirão, as escolas eram construídas em mutirão, cooperativas e clubes sociais, garantindo a coesão social e a preservação da cultura. Vamos para o próximo, por favor. Aí, ó. As mulheres nas colônias gaúchas. As mulheres tiveram um papel fundamental. Elas eram responsáveis pelo cultivo das hortas, criação de pequenos animais e pelo preparo do alimento. Trabalhavam também no pesado, elas ajudavam no desmatamento, quer dizer, então elas também entravam nisso, na roça e na colheita, dividindo as tarefas com os homens. Elas cuidavam dos filhos da casa e transmitiam tradições culturais, a língua e a religiosidade. Você vê porque o italiano, especialmente o Vêneto, gosta da mama, né? Ali é algo fundamental. A mulher vêneta é sensacional, além de bonita. Eram também as parteiras e curandeiras, garantindo os cuidados da saúde à comunidade isolada, porque não tinha médico ali. Então a mulherada é que se virava para ser parteira, era direto, né? E também ajudava. Em épocas de ausência dos maridos, as mulheres assumiam integralmente o sustento da família. Vamos para o outro, Wagner, faz favor. A educação. O povo sempre, eles eram todos alfabetizados. 90%, o pessoal saía da roça lá do vento, mas eram todos alfabetizados. O nível de alfabetização é muito alto. Então, uma das coisas, como eu disse para vocês, comunitárias que eles logo fizeram foram escolas, a educação das crianças. As primeiras escolas eram comunitárias e ligadas à igreja. Ensinavam leitura, escrita e o catecismo. Com o tempo, a educação formal se expandiu. Os descendentes buscavam profissões além da agricultura. O desenvolvimento da agricultura, da indústria. Pô, Caxias é uma cidade super industrial hoje. É uma cidade, quem conhece Caxias sabe da indústria de Caxias, é uma pujança lá no sul. A indústria do comércio transformou a Serra Gaúcha em um dos polos mais ricos e dinâmicos do estado gaúcho. Então, aí algumas fotografias das crianças na escola, com os professores e tudo mais, né? Vamos para o próximo, por favor. O surgimento das cidades. Então, os vários centros, né, foram se formando. Então, esse mapa aí mostra as principais, que existem várias outras. Esse mapa mostra as principais cidades: Antônio Prado, Veranópolis, Flores da Cunha, Guaporé, enfim, Garibaldi, Bento Gonçalves, Farroupilha. Com o passar do tempo, os povoados cresceram e se transformaram em cidades como Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi. São belas cidades. O desenvolvimento do comércio e da indústria local impulsionaram a economia. Então, o pessoal não ficou simplesmente no campo, eles começaram a fazer também comércio, enfim, foram se formando cidades com tudo o que há de necessário numa cidade. Os imigrantes, com sua habilidade artesanal, espírito empreendedor, abriram serrarias, moinhos,
moinhos, cada cidade tinha logo no começo um moinho. E moinhos também eram construídos de forma coletiva. A turma se cooperava, então chegava no fim de semana, sábado e domingo, a turma ia construir um moinho, né? E o moinho servia para todo mundo, sapatarias, pequenas fábricas. A Serra Gaúcha se tornava um polo de desenvolvimento e prosperidade, impulsionado pelo trabalho e pela visão dos Vênetos. Vamos para o próximo, por favor. Vêneto, no Rio Grande do Sul. Nessa figura número um, pessoal, eu coloquei um mapa do Vêneto, né? Então, o Vêneto tem vários lugares, várias regiões. Tem Belluno, Treviso, Venécia, Pádua, Rovigo, Verona, Vicenza. Enfim, essas são as regiões que fazem parte do Vêneto, tá? As cidades do Rio Grande do Sul ligadas a topônimos Vêneto. Então, muitas das cidades lá começaram a ter o nome lá no Rio Grande do Sul, lá na Serra, começaram a ter o nome das cidades de origem dos imigrantes. Nova Bassano, que o pessoal que vinha de Bassano, Nova Pádua. Bom, essa pelo nome tem potencial de ser a futura capital do estado. Era o pessoal que foi de Pádua, Nova Treviso, de Treviso, Veranópolis. Veranópolis, parece que não tem nada a ver, mas Veranópolis é associada à imigração oriunda da cidade de Verona, né? Também existem municípios de identidades vênetas, embora o nome não derive das cidades italianas, como Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Farroupilha. Tem muitas cidades com nome, quer dizer, de heróis, né? Lá do gaúcho, lá da parte sul do Brasil. Se na figura número um nós temos o mapa do Vêneto, né? Na figura número dois nós temos uma cidade também chamada Nova Veneza, só que ela não fica na Serra Gaúcha. Nova Veneza fica em Santa Catarina. É engraçado que Santa Catarina, a parte oeste de Santa Catarina, não sei se vocês estão lembrados, também alguém, de uma forma brilhante, falou sobre o contestado aqui no grupo. O contestado eram terras do oeste de Santa Catarina e do Paraná. Essas terras eram disputadas com a Argentina. Eu já Aí até coloquei aquele vídeo brilhante da apresentação sobre o contestado, está lá no grupo. ótimo, ó, recomendo que assistam, viu? O apresentador é ótimo. Bom, então, essa Nova Veneza era o que que acontecia? Essas terras que foram adquiridas, que eram esse litígio entre o Brasil e a Argentina, ficaram com o Brasil. A decisão, o juiz foi um presidente dos Estados Unidos da época, não me lembro o nome dele, mas ficaram com o Brasil. Então, elas precisavam ser colonizadas, precisavam colocar gente lá para que não voltasse outra vez para a Argentina ou para quem quer que fosse. Então, muitos filhos e netos dos colonos originários ali da Serra Gaúcha compraram terras lá. E, por exemplo, lá em Santa Catarina existe Nova Veneza. Exatamente, eram imigrantes, descendentes de pessoal que vinham da região de Veneza. Então, aí é uma mostra da entrada aí de um parque de diversões que mostra figuras típicas do Carnaval de Veneza. Vamos para o próximo, por favor, Wagner. Então, a cultura vêneta. A cultura dos vênetos se enraizou profundamente no sul do Brasil. A língua vêneta, ou talhã, como eu falei para vocês, se tornou uma forma de comunicação e identidade para as novas gerações. Então, o pessoal, pô, tinha pouca ligação com o brasileiro. Eles praticamente entraram naquela terra que não tinha ninguém. Então, a língua deles era o vêneto, né, o taiã. A culinária, com suas massas, polenta, vinho, se tornou parte da gastronomia regional. A música e o canto, as danças folclóricas eram formas de expressar a alegria e a saudade da terra natal. O legado cultural se manifesta ainda hoje nas festas, nas tradições e na forma de ser do povo local. Então, só para citar algumas festas, na figura número um, a gente vê a festa da uva. Pô, é tradicional lá no sul a festa da uva. A figura número dois, vocês veem pelo traje das moças, desde antigamente eles escolhiam a rainha e a princesa da festa da uva. E na fotografia número 3 nós vemos lá num parque de diversões um casal que me parece conhecido, não sei bem quem é, andando de gôndola parece que é em Santa Catarina, lá em Nova Veneza. Não sei quem é esse casal aí, mas
vocês verem como se manteve a tradição. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Me lembra alguém, esse cara, a Hein? pessoa aí, o rapaz aí do casal, me lembra alguém. É o Carlos e a esposa dele. Vamos para o próximo, por favor. Gastronomia, o traço de união com o Vêneto. A culinária vêneta tornou-se um dos maiores legados da Serra Gaúcha. Pô, é uma delícia. Eu, durante muito tempo, enquanto eu trabalhava profissionalmente, eu tinha que ir por questões profissionais lá para Caxias, mas eu sempre passava em Bento Gonçalves e adjacência. Nossa Senhora, a comida me lembrava muito a comida da minha mãe. A polenta, o galeto, as massas caseiras, os queijos, o salame são elementos essenciais na mesa gaúcha. A comida era uma forma de celebrar, de reunir a família e de manter viva a memória da pátria. Então, realmente, a comida lá é fantástica, quer dizer, fantástica, é típica lá do Vêneto de antigamente, porque agora o Vêneto está ficando com uma comida um pouco mais sofisticada, um pouco mais à francesa. Mas a comida típica do Vêneto daquela época ainda se mantém lá na Serra Gaúcha. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Ó, essa é uma reunião de família, típica da reunião de família dos Vênetos lá. Você vê na mesa salame, presunto, polenta, o garrafão de vinho. Então é típico e essas festas ainda hoje, essas reuniões familiares ainda hoje ocorrem. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Vento. Como eu disse para vocês, o vinho foi uma cultura que desde o começo o pessoal introduziu lá no sul. A produção do vinho, uma tradição milenar na Itália, graças aos imigrantes, também floresceu no Rio Grande do Sul. Os imigrantes trouxeram as primeiras mudas de uva e a experiência no cultivo. Com o tempo, a vitivinicultura se profissionalizou e as pequenas cantinas familiares se transformaram em grandes vinícolas. Hoje, quem vai lá naquela região, no o Vale dos Vinhedos, pô, ali existe uma série de vinícolas, né? Então, assim, inclusive tem o enoturismo que a gente faz lá. O vinho se tornou um símbolo, de excelência e uma das principais atividades da economia da região. Então, eu coloquei aí uma figura que é a cantina do Antônio Pieruccini. Essa cantina já tinha, quer dizer, eles fabricavam, pra vocês verem o tamanho dos tonéis que estão nas costas dos personagens, essa foto data de 1910. Quer dizer, então, realmente é a tradição vêneta que se introduziu de lá desde cedo. Vamos para o outro, Wagner, por favor. O espírito do Vêneto. Agora, vocês me perdoem, eu coloquei essa, não é montagem, é a Cantina Matiello. Está aí a rolha da Cantina Matiello. Só que essa Cantina Matiello fica no Espírito Santo. Eu coloquei aí para fazer um pouco de propaganda. Se vocês quiserem experimentar o vinho. Os imigrantes encontraram na Serra Gaúcha um clima úmido e frio, semelhante ao do norte da Itália. Mas o solo e as condições naturais exigiam adaptações. Ou seja, o que era bom, os vinhos de lá, as uvas de lá, não se adaptaram tão bem nas terras que eles tinham, né? Nos primeiros anos, o plantio da uva para a produção de vinho foi só para o consumo próprio. E só depois começou a virar uma atividade econômica organizada. Os ventos trouxeram mudas da variedade italianas tradicionais, como o Barbera, o Nebbiolo. Essas duas uvas são típicas lá da região do Vêneto, né? Mas elas não se adaptaram bem às condições locais. Com o tempo, descobriram outros tipos de uvas que eram melhores para o solo daquela região. Pessoalmente, eu que não entendo nada, eu gosto do vinho Merlot da Serra Gaúcha, mas eu deixo aí para os entendidos falarem melhor que eu. A vitivinicultura cresceu tanto, já nas décadas de 1920 e 1930, a Serra Gaúcha se tornou o maior produtor de vinhos do Brasil. É isso aí. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Gente, eu sei que está chato, mas fica acordado que está acabando. O Vale dos Vinhedos e o enoturismo. O Vale do Vinhedo é uma região lá da Serra, né? É a principal rota do enoturismo no Brasil. Localizada na Serra Gaúcha, abrangendo os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. Diga-se de passagem, Monte Belo também é uma região lá do Vêneto, uma cidade do Vêneto, chamada Monte Belo. Fica perto de Vicenza. A região, essa Vale dos Vinhedos,
é famosa pela produção de vinhos e espumantes. O espumante brasileiro está muito bem cotado. Depois o Ivan pode falar sobre isso, se é verdade ou não. Mas o espumante brasileiro me parece que tem boa qualidade. Possui um dos primeiros selos de indicação de procedência e denominação de origem do país. Então, aí nas fotografias, a gente vê na foto número um, os vinhedos, lá no Vale dos Vinhedos. Na 2 o salame, queijo, os vinhos locais. E na 3 e 4 o pessoal que vai fazer o tal do enoturismo. O pessoal fica uma semana, sei lá, alguns dias hospedados em hotéis locais. E durante o dia eles vão nas vinícolas, que tem os seus vinhedos, e vão fazer a colheita, na época da colheita. Então, eles se divertem colhendo uvas, ajudando a levar a uva para ser tratada, para ser, enfim. É o tal do enoturismo. O pessoal se diverte, come e bebe bem lá. Vamos para o próximo, por favor. Italiano, a língua que resiste. Então, como eu falei para vocês, é uma das características culturais que resiste até hoje, o Taian, né? Que é o vêneto que eles falavam antigamente, misturado com um pouco de português, um pouco com qualquer outra coisa. O Taian é uma variedade do vêneto com influência do português e de outros dialetos italianos. Se tornou a língua de comunicação das colônias. Embora tenha sofrido perseguição durante a Segunda Guerra Mundial, o Taian resistiu e é conhecido como patrimônio cultural. Durante a Segunda época mundial, o nosso querido Getúlio Vargas proibiu que se falasse em italiano e também, evidentemente, o Taian aqui em todo o Brasil. Então, ele forçou a pessoa a falar em português. Era proibido, era guerra, então era proibido falar em italiano ou algo semelhante. O Taian é um testemunho vivo da identidade e da herança vêneta no Brasil. Eu peguei algumas referências. Ó, por exemplo, você está chegando lá em Bento Gonçalves, tem uma placa, Benvenuti alla Capitale Nacional del Taian, quer dizer, bem-vindos à capital nacional do Taian. O número 2 é o Naneto Pipeta. O Naneto Pipeta é um personagem da literatura típica lá daquela região. É um caipira de lá, chamado Naneto Pipeta. Então, tem vários livros que falam sobre o Naneto Pipeta, né? Tem um dicionário, português Taian Vêneto. Tem um dicionário da língua. E no número 4 é quando o governo local, né, proibiu que se falasse alemão, italiano e japonês aqui no Brasil. E no número 5 é um tipo de um gibis que corriam lá na época, né, folhetos, está escrito absolutamente invento. Traduzindo o que está escrito aí, Farcossa, fazer o quê? Hoje é segunda-feira, é um dia negro e feio. Levantar cedo, ir para o trabalho, porque ninguém vem nos ajudar. Isso aí está escrito em italiano, né? Modéstia à parte, esse tradutor aproveitou o embalo aqui. Vamos para o próximo, Wagner, por favor. Bom, as brincadeiras e o esporte que os italianos, os vênetos, introduziram lá. Está acabando, hein? Os primeiros imigrantes vênetos no Rio Grande do Sul praticavam esportes ligados à vida comunitária. O mais comum era o jogo da mora, de origem italiana, feito em rodas de amigo. Meu pai jogava mora, mas eu não lembro como é que era, eu não sei como é que é. Outro jogo popular era a boccia, esse eu sei, jogado em canchas improvisadas lá nas colônias. Também havia corridas a pé e provas de força, como levantar troncos ou saco de milho. Nas festas religiosas, organizavam-se brincadeiras e competições entre as famílias. O futebol, lá na Serra Gaúcha, só chegou no início do século XX, mas logo conquistou, né, todos os descendentes. E aí tem uma fotografia de 1913 do primeiro time de lá, era o Esporte Clube Juventude. Esse Esporte Clube Juventude hoje está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tá? Então, só para vocês verem que também o futebol era uma coisa que nasceu lá e se cultivou durante muitos anos. Vamos para o outro, Wagner. Os imigrantes no cinema, só para os imigrantes fizeram muita fama, são famosos aqui no Brasil, né? Os imigrantes no cinema, TV e na literatura.
A história da imigração italiana inspirou diversas obras no cinema e na literatura. O Quatrilho, Os Imigrantes, filmes como O Quatrilho, diversos livros retratam a vida e os desafios das imigrações na colônia. Eu não sei- Wagner, eu não sei quem é que está entrando aí, viu, cara? Imigrando na colonização da Serra Gaúcha. A arte se tornou uma forma de eternizar a saga desses pioneiros e levá-la ao público mais amplo, mantendo-a viva em memória. Olha, tem aí embaixo três livros. A Imigração Italiana, que é muito interessante. Tem um livro chamado Costella Matiello. Costella é uma família e Matiello é outra família que também foram lá para a Serra Gaúcha. Por sinal, não sei quem são. Deve ser ascendentes meus muito remotos, eu não tenho conhecimento deles. Mas o camarada que escreveu esse livro, o Gentile Costella, uma vez me ligou aqui em São Paulo, há muitos anos atrás, perguntando a minha origem, etc. E tal. Depois ele acabou escrevendo esse livro. E um livro que é ótimo, eu achei o título infeliz, Pulenta Liberdade, mas enfim, esse livro, quem quiser conhecer realmente o que foi a imigração, desde a época que o pessoal estava lá no Vêneto, desde o começo, até eles se desenvolverem, esse livro é um livro fantástico. Eu realmente, quem quiser se interessar pelo assunto, eu recomendo. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Muito Pronto. bom. Gente, Obrigado, Roberto. desculpa aí pelo tempo que eu demorei aí, mas é só para dar uma ideia. Muito obrigado pela Parabéns, atenção. Roberto. Boa, Arthur. Bom, Prazer em te ver. Roberto, Fazia tempo que eu não te via, hein, Arthur? prazer é meu, prazer é meu. Foi um prazer ouvir sua aula. E eu queria te fazer uma pergunta, Zé, já aproveitando que você me Aproveita. dirigiu a palavra, eu vou aproveitar. Vai. É o seguinte, de onde tinha tanto italiano na virada do século para terem povoado o novo mundo inteiro e ainda mandado Pois é. algumas levas para a Europa? Não, realmente, muitos italianos emigraram para a França e para a Alemanha, originalmente. Mas teve um excesso de população, como eu falei lá no começo para vocês. Teve uma época que a população cresceu enormemente. E o pessoal não tinha muito condições de se sustentar. Tem alguém entrando aí, mas não foi mal. Então é isso, Arthur. Então, pô, muita gente ali ficou realmente quase que despovoado. A região agrícola ficou com muito pouca gente, tá? Ficaram só Uhum. as cidades principais que ficaram mais habitadas, mas os campos anexos às cidades, eles ficaram esvaziados, Mas tá? hoje, veja, Matiello, a quantidade de descendentes de alemães no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, em boa parte de outros países da América Latina, é uma coisa assim, é inacreditável, né? Quer dizer, Não, pode é acreditar. Ô, muito Arthur, a descendência. Oi. não, não, eu ia te dar o meu testemunho. Eu tenho 5 filhos. Antigamente já tinha, a turma tinha muito mais. Meu pai era em 8 irmãos. Então, cara, olha, você sabe que aqui não é fácil, cara. Então, não, Tá não bom. duvide, não duvide da capacidade. Muito bom. Obrigado, obrigado. Valeu. Fala. Tuta. Oi, Tuta. Roberto, em primeiro lugar, bela apresentação. Como a minha família também é de origem italiana, algumas coisas foram parecidas para mim. Meu pai era de abaixo de Nápoles, uma cidadezinha chamada Sapri. Ah, Ele era do sul, né? e o pai da minha mãe era de Cremona, É. e a Uhum. família dele veio para cá, também tiveram 8 filhos, a família do meu avô. Mas eu queria te dizer, era uma outra coisa, que é o seguinte: em todas as suas apresentações, a uma certa altura, você diz assim: gente, já vai acabar. Eu sei que está chato, mas já vai acabar. Não fala isso. Não Por fala quê? isso. Porque não é verdade. Não, mas começa com muita gente e acaba com pouca, Tuta. Então, quem foi embora, foi embora. Agora, Tá certo. você não precisa Ninguém foi declarar embora. Ninguém foi a embora. Eu chatice. estou brincando. Os Eu Entendeu? falo velhinhos logo. precisam dormir cedo.
Tu Não tá, fale tu isso tá. mais. Tá bom, não vou Vou falar. Mas cobrar sabe isso o de que que é? você. É, Ah, isso não, aí. Boa, prometo Tuta. que eu não falo mais, tu tá. Eu admiro de duas coisas em você. A origem, que eu vejo que você tem alguma coisa que preste, né? Filha da puta. Quem não é italiano, então não presta. Não, tô Os brincando. Não, portugueses aqui. e sabe por que que eu falo que está acabando? Porque o Wagner demora para mudar o slide. Então, só para não ficar um vazio, não ficar um vazio, eu sou Sobrou. obrigado a falar qualquer bobagem. Como eu falo muito, eu falo isso também. Mas Mas eu não vou fale prometer que eu essa não falo bobagem mais. mais. Tá? Mas você disse que eu tinha Ivan, duas coisas que você gostava. Uma é a minha origem, qual é a outra? Desculpa, eu não entendi o que você Opa, falou. Você falou que tinha duas coisas que tá, você tá gostava de ficando mim. muito pessoal essa conversa. Uma era a minha origem e a outra. Sincera. Não, a outra foi a tua intervenção. Realmente foi muito oportuna. Então Realmente tá. eu falo várias vezes, está acabando. Eu prometo não falar mais. Não Mas fale. eu só justifico porque o Wagner demora para mudar o slide. É só isso. Mas não é desculpa, não vou falar mais. Tá bom. Ivan, Obrigado. Oi, aproveitando que o Roberto aí pediu para falar um pouquinho sobre o vinho, né? Vou tentar resumir, que aí dá uma palestra também, mas vamos lá. O pessoal, como ele falou, saía todo de Gênova, meus avós paternos eram calabreses, também saíram por Gênova. Ou seja, a própria viagem dentro da Itália era uma viagem grande já, né? Para poder chegar lá em Gênova, lá na Ligúria. O que eles traziam, Roberto, não era a semente, viu? Era um pedacinho do caule, né? Porque a Ah, é? uva, você pode plantar a uva por semente, mas vai demorar 3 ou 4 anos só para começar a dar esse toquinho que a gente chama de, o nome é Barcelo, Sarmento, Pâmpano, conhecido vulgarmente como vara também. É um pedacinho de caule de uva que se planta por estaquia no chão. O problema da Legal. uva é que é o seguinte: muito provavelmente a base da plantação da uva foi uma coisa não inicial, porque se você falou que eles tinham 5 anos para pagar a terra, eles sabiam que a uva demora de 4 a 5 anos para começar a dar. A primeira safra, ela dá com 4 anos, e é uma safra que dá mais ou menos 20% do que a videira vai produzir. Então, não era possível eles pagarem a terra com a uva. Eles trouxeram, muito provavelmente, variedades vênetas, que, desculpa, mas não são aquelas que você falou. Barbeira e Nebbiolo são variedades do Piemonte que não se adaptaram em lugar nenhum do mundo até hoje. Não existe nenhum barbeira. Barbeira um pouquinho ainda na Argentina, tem tal, mas com muito má adaptação. E a Nebbiolo não consegue se adaptar no mundo inteiro. Eles provavelmente eram outras uvas que não vale, posso nomeá-las aqui, Rondinella, Corvina, Molinara, são uvas típicas do Vênus. Quando eles plantaram isso daqui aqui, por ser uma região úmida e que chovia muito, o florescimento da uva foi bom. Só que quando eles começaram a colher, eles viram que a uva não prestava, porque além do mais, toda a instalação de uva foi feita no sistema de caramanchão, que nós chamamos de latada, todo mundo sabe o que é. E esse método pode ser muito bom para a Itália, mas para o Brasil não prestava, como não presta até hoje. Depois, então, quando começou a resumir a produzir a uva, ela dava muito pouco, e na hora da colheita, que é na hora que chovia, era uma verdadeira porcaria. Paulatinamente, todos esses vinhedos instalados com uvas italianas, né, que pertencem à Vitris vinífera, são uvas que servem para fazer vinho, foram erradicadas e passaram -se a plantar com uvas americanas, como Isabel e outras assim, que são uvas que não servem para fazer vinho, mas que se fazia um vinho carrascão, acerbo, que era usado basicamente na missa, né? O pouco que dava de vinho não tinha muita finalidade econômica e era usado mais na liturgia católica. Só muito posteriormente, aí você falou em 1910, quer dizer, só depois, talvez 20, 25 anos depois, que a uva começou a ter alguma importância econômica. Bom, isso aí eu acho que foi uma passada rápida, né? Realmente o nosso espumante é de primeira linha,
e recomendo, né? Hoje em dia, a indústria brasileira está se desenvolvendo pelo enoturismo a passos muito largos e tudo que você falou aí tá certo. Mas eu tenho duas perguntas, rapidinhas. O que é pipeta em italiano? Porque o desenhinho lá mostrava, parecia uma pipeta mesmo, na palavra portuguesa. E segunda pergunta é se Não, na ô, minha Ivan, faz família, uma pergunta por vez, porque minha memória é ruim. Pipeta é cachimbinho. cachimbinho, tá? É, porque a figurinha lá era bem esquálida, bem magrinha, né? E a segunda pergunta que eu queria te perguntar, tinha uma tradição familiar do lado italiano, da minha família paterna, de não se comer massa, em especial pizza, na hora do almoço. Se isso procede, se você conhece isso daí, porque os meus tios jamais comiam pasta ou pizza na hora do almoço. Eles falavam assim que só É se podia comer verdade, esse tipo nós de também não comida quando o comemos. sol se punha. Essa é a minha pergunta para É. você. Você conhece essa tradição? Ó, Você pode falar disso. Obrigado, parabéns pela Ivan, palestra. bom, obrigado você, obrigado pela aula sobre o vinho. Realmente eu acho que você é o nosso mestre vinícola aqui. Você sabe tudo. Só não falou qual a melhor uva tinta da região lá do Rio da Serra Gaúcha. Mas Eu depois acho a você fala. Merlot. Você também acha? Acho a Merlot. A uva melhor adaptada no Brasil, é. Agora, quanto à questão da massa, eu não sei. Eu, como eu fui acostumado, minha família lá do norte da Itália, lá de Pádua, a gente é diferente daqui do Brasil. Tem o primeiro prato, que normalmente é um arroz, um risoto, tem uma massa, e contrário àquilo que você estava acostumado, pelo menos o que eu fui acostumado, o primeiro A prato era um pizza, arroz, um a massa, macarrão, tudo né? bem. O macarrão no almoço, tudo bem. Bom, pizza não. Pizza não tinha pizza no almoço, jamais teve, né? É, Agora, então. macarrão se Aqui teve. o microfone Depois, está aberto para depois, você, né? depois vinha uma carne, enfim, o segundo piatto. Depois vinha a salada era a última, pelo menos na minha casa. Minha mãe era assim. A salada era o terceiro prato e depois a sobremesa. Então, eu fui acostumado assim. Pizza jamais, pizza sim, sempre à noite, etc e tal. Mas macarrão, muitas vezes tinha um macarrão. Inclusive, nós temos aqui um conviva que frequentava bastante a culinária da minha mãe, que é o Wagner, que pode ser testemunha disso. Certo, é isso aí. Obrigado, obrigado. Nada. Vamos lá, o próximo. Eu não estou conseguindo te identificar. Tá como usuário do Zoom. Você está no mudo. Você está no mudo. Põe. Você tá. Eu acho que sou eu. Não, ainda não. Tem Não mais. sou eu também, não, acho que não. Tem um usuário do Zoom. Você é Manaus. Eu já mudei teu nome e coloquei Manaus. Ah, bom, pensei que ainda É, estava incógnito ainda. é. Você Porque tem jamais seria ele. incógnito. Ele tá com a mão levantada aqui. Manaus, daqui a pouco te chamo. Vamos ver. Você tá. Olha, a gente não consegue te ouvir. Tem que ligar, Você tá. tem que Tá ligar bom. o Aí, Agora agora. você vai me ouvir. Agora dá. Agora Boa. deu. É, eu não Caravante. entrou meu nome, não sei por quê, é o Fioravante que está aqui. Olha o Ô, Pedrão Ah, aí, o você. Fioravante, perfeito. Eu não estava conseguindo te perceber, Você, então vou até É, mudar teu nome Fioravante, aqui. Peraí. você, acima de tudo, eu te conheço como um grande ferroviário, né? grande É. Matiello. Roberto Matiello. Tem muito Matiello aqui É. em Sorocaba, tem muito Matiello também no Rio Grande do Sul. A minha família, meu avô veio da Itália com 17 primos. E a história que você contou é a saga da família do Fioravante. E eu tenho duas famílias italianas. Da minha mãe era do sul da Itália. É uma história um pouco diferente. A do norte da Itália, de Vêneto, é muito mais bonita. E realmente eles colonizaram. Então ficou um pessoal desceu em Santos, foi para Jundiaí, aquela região de Itu, plantando café e uva. O outro pessoal foi para o Paraná, Rio Grande do Sul e também na Argentina. Tem um vinho argentino, Fioravante, que é da Ah, família. Em 2007, a gente conseguiu reunir todos. E foi uma festa de uma semana na com cidade de Itu. certeza. Foi maravilhosa. Até saiu um livro,
Eu emprestei para um amigo meu e não me devolveu até agora. Mas realmente a história da Itália, dos italianos aqui no Brasil, é triste, né? Eu tenho meu tio, o Costantino Ianni, que escreveu A Imigração Italiana, que é da família da minha mãe, que é do sul da Itália, foi muito sofrido. Então, é um livro triste de se ler, mas ele é muito bonito, a história é muito bonita, né? Uhum. São duas vivências do sul e do norte da Itália. O Sim. do sul foi muito pior a imigração para o Brasil. Então, Entendi. eram os italianos mais pobres, né? E É. o meu outro tio, que também tão famoso assim, que era o Ottaviani, que foi sociólogo, né? Então, ele também ele participava da vida da família. A gente se reunia todo final de ano, ele ia para a Itália, trazia a cesta de Natal dos italianos lá para a gente. Então, vinha salame, tudo que você falou aí, Roberto. Maravilhoso. Foi Ah, uma época. Eu nasci no meio da colônia italiana, meu avô só falava italiano comigo, e foi muito gostoso. Então, matava o porco, matava o boi, eles ninguém comia miúdo de porco, de boi, né? Então, meu avô montou um frigorífico só de miúdo. Então, ele que alimentava a família Matarazzo, São Paulo, levava de tu para lá para poder ter os miúdos, que o brasileiro não comia nada que estava dentro do boi. Tirava fora e jogava fora. Então, ele fez uma fortuna. Então, ele ficou aqui e socorreu a família italiana com essa prática aqui no Brasil de frigorífico dos miúdos. Um Pô, que negócio legal. maravilhoso. E funciona até hoje, Itu. É Muito muito bom. interessante. É isso legal. aí. Legal. Parabéns, Wagner, por reunir esse povo Obrigado. aí. Ô, Fioravante, se você me Oi. permite, eu primeiro, o Wagner é mal educado, ele não te convidou ainda para você fazer uma apresentação sobre ferrovia. Então, eu te convido, você está Oh, convidado a isso é falar bom. qualquer tema sobre ferrovia, é excelente, queremos te ouvir. Segunda coisa, Ô, eu Fioravante, acho. eu vou te cobrar, tá? Pode cobrar. Aí o meu assistente vai ser o Tá, Pedro Bevenuto aí, ó. tá bom. Você falou de memórias. Eu É. cheguei aqui no Brasil, eu tinha 5 anos, mas eu me lembro que o pai da minha mãe, meu avô materno, ele tinha, sei, umas terras lá, e eu lembro ele fazendo vinho, pisando uvas dentro de um tonel. E uma Isso, é das isso. poucas coisas que eu lembro da minha infância lá, da minha tenra infância lá da Itália, meu avô fazendo vinho, pisando nas uvas. Eu me lembro as pernas dele até quase o joelho, todo com aquela cor de vinho, por ele pisando as uvas. Achei fantástico. Até hoje eu lembro disso. Tá? É Outra realmente. coisa, né, Roberto, que era tradição, era a sangria de boi. A criançada tinha que vir, matava o boi, colocava sal e salsinha e tomava aquele sangue quente, pelo menos uma vez cada Porra, seis bem. meses. Hã? Não Exato, conheço. Os exato, portugueses exato. também faziam isso. Quem? Portugueses. Eu tomei Ah, muita também fazia sangria. isso. Muito Nossa bom. Senhora, era horrível, mas tinha que tomar. Mas é muito Por bom, quê? muito bom. Ó, Muito bom. vale lembrar que para o ano que vem está prevista uma série que nós vamos dar assim, vai ter apresentações de 15 minutos, onde cada um vai apresentar suas raízes históricas aqui no grupo, tá? Essa é a É isso, ideia. No Wagner. Muito Nós começo bom. de só janeiro, uma série aí, 15 minutos por pessoa e ver quem é que está afim de apresentar, seria boa muito legal. ideia. Tá Muito Muito boa bom? bom, ideia. Eu muito vou, bom. eu vou, eu vou agitar isso daí. Mas é isso aí. Ótimo. Bom, Paula, só um Posso? segundinho. O Manaus estava antes, mas daí ele acabou saindo. Você vai falar alguma coisa, Manaus, ou não? Você está no mudo. Eu vou fazer o O seguinte, Wagner, Pronto. vai. ladies first, não, o Wagner. Deixa a Paula falar antes, Manaus, cara. eu vou deixar então para Paula, depois você entra. Paula, entra aí. Claro. Paula, por favor. Belíssima apresentação, uma busca das memórias. E, propósito de memória, eu sou neta de Veneti. Dos 3 avós, 3 são Veneti. E, sobretudo, da região de Treviso. E meu avô veio para o Brasil, ele é uma imigração um pouco particular, é o que o Roberto falou do início do século XX, porque ele era engenheiro
e ele veio para o Brasil. Você está no mudo agora. Meu avô de Treviso veio para o Brasil, eu acho que em 1914, 15, a convite das indústrias do Francisco Matarazzo. E ele veio para estabelecer as indústrias Matarazzo. Ficou no Brasil uns 22 anos. Meu pai nasceu no Brasil e voltaram para a Itália. E depois da guerra, meu pai voltou para o Brasil. Então, quer dizer, meus pais eram os únicos da família Carré no Brasil, quer dizer, no Brasil, desse ramo da família. E, então, tem essa dupla imigração, né, do início do século XX. E o que eu gostaria de. O Roberto não falou, eu não sei se é uma peculiaridade de Treviso, os sobrenomes que acabam em consoante. O meu é Carré, é Carrer. Em Veneza tem um grande museu na Piazza San Marco que é Correr, Correr. E no Brasil tem vários nomes que terminam em consoante. Tem, por exemplo, os vinhos Dalpisol, tem um que acho que ele foi dono da Sadia, que era Furlan, que era Vêneto também. Um dos livros que o Roberto apresentou, o da Polenta e Liberdade, o autor se chama Battistelli, também Sim. constante. Isso, e o meu sobrenome muitas vezes acham que é catalão, que não é italiano. Eu nunca passo por italiana, tirando a cara que é de italiana, mas eu não passo. Então, enfim, adorei a apresentação, muito obrigada, e a minha contribuição era essa dos sobrenomes em consoante. Isso é. Ô, Paula, duas coisas, só rapidamente, Wagner. Primeiro, você não é à toa que você é bonita, você é descendente de Vêneto. E segundo, eu tive um chefe durante quase minha vida toda, cujo o nome dele era Sérgio Ulian, e ele também era lá do norte da Itália, e o sobrenome dele terminava com consoante. A Vai lá, minha Wagner. nona era de lá de Treviso também. Mas o sobrenome dela era Antonelli Colombini. Daí não terminava com consoante, mas era de Consoante. Treviso. O Por Wagner, sinal. o Hã? teu, os seus avós ou bisavós, o teu avô, para xingar a tua avó, ele falava que ela era austríaca. Falava Exatamente que porque era naquela austríaca. época, eu É, conheço a história da tua família, e falava é. que era austríaca exatamente porque Quando ele ela ficava nasceu na irritado época que com o ela, ele rei Juan. chamava ela de austríaca, austriaca. É, não é Patriarca. austriaca, é É. austríaca. Vai lá, Muito Manaus. bom. É. Bom, Manaus. olha, o negócio é o seguinte, eu tô aqui me divertindo, É. porque do meu lado, a minha esposa é cruzamento de italiano com alemão. Ah, Eu não tenho nada a ver com italiano. Eu fiquei escutando todos os oriundi aí, e realmente cada um tem sua história, fiquei é. empolgado. Mas eu queria narrar o seguinte: o cara que vem lá de Manaus, a imigração lá talvez tenha sido muito mais difícil que a dos gaúchos, porque quem foi lá, para você ter uma ideia, o meu avô foi em 1920 para Manacapuru. Eu não sei se vocês ouviram falar dessa cidade no interior do Não. Amazonas. Já Tá? estive lá. Então, em 1920, 20 e pouco, o irmão dele já estava lá no interior do Amazonas. Muito bem. Essa imigração árabe também, ela no norte, ela praticamente dominou árabe e português, né? E o único italiano que eu conheci em Manaus foi um Ourives, que era um cara muito talentoso, mas ele era o único. Nem lembro o nome, mas era o italiano, né? Muito bem. Aí esse amazonense vem para cá, nunca tinha comido um macarrão, não sabia o que era pizza, e chega aqui e namora uma moça cujo pai é de Trento.
da região de Lavarone. E aí eu me tomei de uma vontade de conhecer a região. Então, fui até a Itália. Está entrando alguém aí, né? Fala. Ué, Tem alguém falando no telefone. pronto. Oi? Vamos lá. Vai lá, Manaus, Vamos, vai lá, vamos Manaus. lá. Aí, este amazonense me resolve e chega em Roma, aluga um carro e vou para a região. Lá. Entrei naquela 1, entrei no Lago de Garda, nunca tinha dirigido em neve, me deram um Fiat, que era um Fiat qualquer, de pneu normal. Fui subir aquela serra e encontrei neve, meu amigo, mas era 1,5 metro de cada lado da Nossa. estrada. Cruzei com o limpador de neve, me perdi naquela porra, fiquei rodando aquilo, até chegar na aldeia do meu sogro, que ele me descrevia em detalhes. Meu sogro era italiano de 2 metros de altura, mecânico, dono de oficina mecânica. Ele me descrevia, aquilo ficou gravado em mim. Muito bem. Aí eu cheguei na tal cidade que não é cidade, é uma microcidade chamada Chiesa. Fica lá encaraptada lá em cima, lá perto de um forte austríaco, que aqui não foi Áustria um tempo, depois virou Itália, uma coisa assim. Muito bem. Chego lá e eu fiquei curioso de conhecer o que era o povo italiano. Para mim era lá a imagem que tinham construído para mim era uma. Bom, chego lá, fui apresentado à família do meu sogro lá na Itália. E todos falavam o puro italiano lá de cima. Eu não entendia quase nada, mas falava em espanhol com eles, né? Conseguimos nos entender e eu fui apresentado então à Vera Itália, lá de cima. E conheci todas as obras que a família do meu sogro fez e que ele mencionava, uma cruz feita de palito de dente quase, ele fui lá apresentado. E a comida, eu comi polenta lá, feita no fogão de lenha, assada ali na hora, e eu posso dizer a vocês que voltei muito impressionado com a vida que eles tinham lá, e principalmente porque eles nunca se referiam ao Brasil. Eles se referiam à América. Isso eu estou falando de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Não existia. Nordeste por questão da cana, aqui no Brasil, em São Paulo, questão do café e etc e tal. E, por exemplo, na Argentina tem menos, mas é que lá, quando é a pecuária não requer tantas pessoas assim para cuidar como é a questão da questão agrícola. A agrícola requer mais mão de obra do que a pecuária, né? Então, por Sim. isso que talvez países e locais, países diferentes do Brasil e locais diferentes do Brasil têm menos a presença do negro do que em outras regiões. Legal. Acho. Bom, o Lagoa estava levantando a mão lá. Você vai querer falar alguma coisa? Você está no mudo, ô, Lagoa. Você está no mudo. Ele está se preguiçando. É. Tá, Vamos lá. perdão. Eu queria falar uma coisa. Bom, primeiro, Roberto, que a tua palestra foi excelente, é chover no molhado. Todas as suas palestras que eu assisti são muito boas. Só acrescentar uma coisinha, eu peguei muita informação da minha família no Museu do Imigrante. Não sei se vocês já foram lá verificar. Eu É não a tenho na hospedaria. memória, mas o O me- Roberto tem o- na memória, eu não tenho na memória. Mas eu descobri até o navio que meu avô veio de Portugal, o José Joaquim Lagoa. Então, essas informações, tem muita coisa lá. Então, viu, Lagoa? O Museu Foi. do Imigrante era onde era a hospedaria dos A imigrantes. Quer hospedaria, dizer, sim, sim, sim. então, era o Eles mesmo local, virou museu. Meu avô e minha avó ficaram lá, um lado dos meus avós. É assim mesmo. Tá certo. Wagner, palavra tua. Muito bom. Olha, então, na semana que vem nós vamos ter uma apresentação do Ivan, Regina. Ivan, dá uma palhinha rápida, ou a Lúcia, se puder. Fala aí um pouquinho, uma introdução rápida ao Ivan.
Vamos lá. Na verdade é o seguinte, eu fui há uns 2 meses atrás, meio que desafiado, pela Lúcia e pelo Carlo, para falar um pouquinho sobre a minha ficção científica. E eu falei que não gostaria de eu apresentá-la. Eu posso fazer uma ambientação de por que e como eu comecei escrevendo, Ok, mas o Carlo e a Lúcia que vão fazer a apresentação, vão falar assim, análise crítica do trabalho, porque legal. eu particularmente não acho que o próprio autor fazer uma análise crítica do seu próprio trabalho, eu acho isso muito estranho também, né? Aliás, eu acho muita coisa muito estranha, mas Bom, isso aí eu particularmente eu é acho muito estranho. sobre ficção científica, certo? Isso, então a Lúcia e o Carlos, eu sugiro, olha, existem contos lá, nós mandamos aí para o grupo um excerto dos meus trabalhos. Existem contos que se lêem em 2 minutos, são contos que não chegam a uma página. Existem uns que demoram 12 minutos, uns que demoram 5 minutos. Então, eu pediria às pessoas que, se pudessem, leem, ao menos, que lessem ao menos um dos contos. Tem um continho lá que se chama O Tempo é um Carrasco Legal. Impiedoso, que se lê em 2 minutos, né? Para ter uma ideia do que a gente vai Ô, falar. Senão vai ficar assim, chato, né? Ivan, você Se a gente podia não ler colocar nada, tá bom? novamente os Oi? teus contos aí lá no grupo, só para o pessoal que não teve oportunidade ou não pegou, porque foi colocado Isso tem uma que ser hora feito pelo. tem que ser feito pela Lúcia, aquela que postou da primeira vez, Tá Wagner. bom. Então, por favor, Pode pede para deixar que eu ponho de recolocar. novo. Lúcia, Ah, a Lúcia você está aí. poderia colocar só para o Eu vou pessoal, colocar. como uma Então, eu lembrança? coloquei recentemente só 2 contos que tanto o Carlos quanto eu vamos nos concentrar. Um só o Carlos, outro só eu. Mas eu posso pôr a excerta toda, inclusive com o manifesto, se o pessoal quiser. Sim, o pessoal quer, Lúcia. Então, vamos em frente. Amanhã mesmo eu faço isso, tá bom? Ô, O Wagner, Ivan, eu o tô fora Wagner, desse grupo, Wagner. Hã? Oi. Oi, eu tô fora desse grupo. Não, Não, tá Eu não dentro. é vi. mesmo grupo. Ah, colocou o Fioravante? você está recebendo as informações, mas eu posso te colocar no grupo, Fioravante. Você Ah, querendo? melhor. Põe eu no Ah, grupo, então eu por vou pôr. favor. Tá bom, ok. Fica mais fácil. Combinado. E eu vou Ok, preparar a apresentação sobre ferrovia aí com o tá Roberto ótimo. Oh, Fiore. faz A gente aí favor, cara, combina uma faz favor. data. Tá bom, Ok, vamos lá. Eu pessoal? só, eu só queria fazer uma observação, Ivan, mas eu acho muito importante, alguém pode apresentar seu trabalho, e tal, mas eu acho realmente